Olá, queridos estudantes! Hoje a gente vai continuar falando de uma grande civilização, né? E hoje nós vamos falar de Roma Antiga. A nossa aula está dividida em 3 partes, né? A história da Roma Antiga é um pouco extensa, então por isso resolvi dividir essas aulas para que a gente pudesse compreender, né, cada detalhe, né, dessa grande civilização para a humanidade. Vamos lá? Eu trouxe para vocês o que nós vamos falar hoje na nossa aula, né? Nós vamos falar sobre a localização geográfica, né? A origem lendária e histórica e os períodos históricos da monarquia e da república. E aí a gente vai dar uma ênfase na nossa aula, né, do que é república e a organização dos cargos políticos. Vamos lá? E aí eu trago para vocês no mapazinho, né, a localização geográfica de Roma Antiga. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade, situada na Península Itálica, né, banhada pelo Mar Mediterrâneo. Roma era o centro da vida política e econômica da região. Olha aí, novamente eu falando para vocês, né, sobre o Mar Mediterrâneo. Em outros momentos, né, nós vamos retornar à importância do Mar Mediterrâneo, né, para a história e principalmente para a história romana. E aí eu trago para vocês, né, 2 versões da origem, né, de Roma Antiga. A primeira é a lendária. Como o nome já disse, diz que é uma lenda, uma história, um mito que se conta de como surgiu, né, a Roma Antiga. Segundo a história lendária, né, relatada por Tito Livio, né, em sua história, o poeta romano Virgílio, ele conta, né, através da sua obra Eneida, a lenda de Enéas, um príncipe troiano de Vênus, fugindo de sua cidade, chegou ao Lácio e se casou com uma filha, né, de um rei latino. E desse casamento, né, nasceu 2 gêmeos, né, que foram seus descendentes, Rômulo e Remo, né, que foram jogados no rio Tibre por Ômulo, o rei da Alba Longa, né, um dos inimigos e rivais, né, do rei. E aí o que acontece? Eles foram largados na floresta, segundo a história, e foram amamentados, né, por uma loba, né? E quando adultos, os irmãos voltam até a Alba Longa, né, e depuseram a Mulo, né, o principal inimigo, né, de seus pais, que fundaram assim em 753 a.C. a Roma Antiga, que nós vamos falar bastante. Por curiosidade histórica, né, Rômulo foi o primeiro rei, né, mas que nem eu estou falando para vocês, é uma versão lendária. E aí a gente vai trazer, né, a versão histórica. Segundo a versão lendária ainda também, né, Rômulo matou seu irmão Remo e aí se tornou o primeiro rei de Roma. Mas vamos trabalhar também com a versão histórica que fala que os romanos, eles são descendentes dos latinos, né, habitantes do Lácio, e também dos sabinos, etruscos e gregos. Olha aí a civilização grega. Lembra para vocês na aula passada que nós falamos que teve um momento em que os gregos, né, fazem na sua segunda diáspora uma migração, né, para a região do Lácio, que é a Roma Antiga. E aí os gregos também fazem parte, né, da formação histórica da história romana. Houve uma dominação dos etruscos, né, os principais povos que foram responsáveis pela segunda diáspora grega, que nem eu já falei para vocês. E aí os etruscos, eles vão dominar, né, a história romana, né, como um dos seus primeiros reis, né, Rômulo era etrusco como primeiro rei. E aí eu trago para vocês inicialmente a estrutura social, né, de Roma Antiga. Claro, lembrando para vocês que essa é a primeira estrutura social. Mais à frente nós vamos falar que essa estrutura social vai ver algumas mudanças. Aí nós temos os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios era a elite, né? Como vocês costumam dizer, né? A high society, a nata, né? O povo mais rico, que tinha grandes posses de terras. E também nós tínhamos os plebeus, que constituiu a camada popular, né? E os plebeus, eles tinham uma grande vontade, né, de ascender politicamente e se tornarem também proprietários de terras.
Mas além dos plebeus que nós temos aqui na estrutura romana, nós também temos os clientes. Os clientes, queridos, são conhecidos como os bajuladores dos patrícios, né? Era aquela classe social que queria ascender, queria ganhar o poder, né, junto político com os patrícios, né? Mas aí eles faziam o quê? A parte da bajulação, né? Eles idolatravam os patrícios, davam apoio político para eles, e aí eles eram conhecidos como clientes. E também nós temos os escravos. Os escravos, né, na Roma Antiga, eles poderiam ser tanto por dívida, quanto também ex-prisioneiros de guerra, né, aqueles que eram capturados nas campanhas militares do exército romano. E aí nós vamos ter início, né, a primeira forma de governo romana, né, que é a monarquia, que vai de 753 a 509 a.C., né? Foi um governo de rei, né? Os primeiros reis que governaram, né, constituíram 7, né, 7 reis, e os 3 últimos eram o quê? Eutrucos, né? Lembra que eu falei para vocês que os eutrucos, eles vão ter uma grande participação política na história romana. E esse rei era o chefe político, religioso e militar. Havia também o Conselho de Ancião, que é conhecido como o Senado, né? Aí eu trago para vocês uma curiosidade. A palavra Senado, né, ela vem do latim, ela significa anciãos, né? Então, o Senado era composto por anciões, né, por patrícios mais velhos, que eram responsáveis por fazer as leis junto com o rei e administrar as cidades, né? E aí eles também tinham, eles exerciam como os anciões esse poder político através das assembleias. Essas assembleias, né, eram feitas entre plebeus e patrícios, né, que elegiam, né, certas assembleias para que tivessem os senadores, para governar junto com o rei nesse primeiro momento da história romana, que nós estamos falando da monarquia. Aí eu trago para vocês, só participava do Senado, né, os membros que eram conhecidos como patrícios, né, grandes proprietários de terra. Nesse primeiro momento, né, os plebeus eles não tinham participação política, né, quem exercia a participação política junto com o rei era o quê? Era o Senado. E aí a monarquia, né, ela vai ter uma queda. Ela foi um movimento dos patrícios desejosos de manter seus privilégios contra a política, né? Contra os patrícios. E aí o que acontece? Os plebeus eles vão se unir, né? Eles vão se organizar, né? E vão tentar uma nova forma de governo para que eles tenham participação política. Os patrícios também tinham interesse, né, em destituir o poder desse rei, né, e poder mais à frente governar. E aí nós temos, né, a república. Aí eu trago para vocês. Vocês sabem o que é república? Né? Aí eu trouxe um conceito, né, da palavra, né, no seu original do latim, que significa res pública, expressão, poder de tradução, assunto público. Em algumas literaturas, em algumas questões do Enem, vocês vão encontrar coisa pública, né? Então, a república era desejada tanto pelos patrícios quanto pelos plebeus. E essa república, ela traz uma nova organização de poderes, né? Os patrícios vão argumentar, né, e vão ter o apoio dos plebeus e vão, né, dividir esse poder exercido antigamente somente pelo rei através da eleição de 2 cônsules, né? Esses cônsules, esses representantes, esses 2, eles iriam governar juntos, né? Um ele ia exercer mais o poder político, o outro iria exercer o poder militar. É nesse momento da história romana que nós vamos ter a formação do exército romano e nós vamos ver o poder da força militar que vai existir nesse período. A reorganização desses cargos públicos, né? A partir da república, eles vão determinar alguns cargos públicos, dividido, né, esse cônsul, e a partir desse momento que ele dividido junto com o exército, esse poder de governar Roma, através da república, eles vão dividir em alguns cargos públicos. Aí eu trouxe para vocês alguns cargos públicos, né? Esses cargos públicos que está aí na imagem para vocês, eu trouxe esse mapa mental, né? Ele vai dizer quantos cargos públicos tinha, e esses cargos, eles eram, cada um tinha uma responsabilidade. Os cônsules eram os 2, né? Edes eram 2,
censores, 2, né? Pretores, 2, questores, 2, tribunos da plebe, 10 e um ditador, né? Esses cargos públicos eles foram distribuídos para assim, né, organizar a política romana, né? Nós podemos prestar atenção na distribuição desses cargos que cada um tinha uma função. Uns tinham função fiscalizadora, outros tinham função de administrar a parte econômica, né, da história romana. E o outro tinha, né, o ditador aí, lembra que eu falei para vocês que tinha um dos cônsules, ele era determinado, né, pelo Senado para ser o ditador. Ele tinha o poder militar, né, a força militar. E aí vamos pro Resolva Enem, né? Peguem o livro de vocês, eu quero trabalhar com vocês essas questões bem detalhadas de república e de monarquia, para que a gente possa compreender melhor, né, a história de Roma através das questões que caem no Enem. Vamos lá para o Resolva Enem, peguem os seus livros aí e vamos para o Resolva Enem, né, na página 28, né, no livro do primeiro ano. Questão 6. Lê-se Dionísio de Halicarnasso, a plebe saiu de Roma e retirou-se no Monte Sagrado, mas os patrícios continuaram sozinhos com os seus clientes. Olha aí a estrutura romana novamente aparecendo, né? Lembra quem eram os clientes? Os bajuladores dos patrícios, dos proprietários de terra. Vamos lá. E mais adiante, a plebe descontente recusou-se a alistar-se e os patrícios com seus clientes tomaram as armas e fizeram uma guerra, né? Esta plebe, muito distinta dos clientes, não fazia parte, pelo menos nos primeiros séculos, do chamado povo romano. Aí eu estou falando da primeira fase, né, de governo romano, que é a monarquia. Nesse primeiro momento, quero destacar para vocês que a plebe ela não tinha função política ainda, né? Aí vamos para que o avaliador ele quer saber de você. O poder de negociação e as conquistas sociopolíticas da plebe aumentaram à medida que Roma crescia, em decorrência da sua expansão militar, né? O fortalecimento dos plebeus possibilitou, entre outras conquistas, aí, pontinho, né? Eu quero saber, né, quais as principais conquistas que os plebeus eles tiveram agora, né, nesse segundo momento da história romana, que é o quê? A república, né? Lá na monarquia o rei era que governava, eu falei para vocês. E aí ele tinha apoio do Senado. Senado que era composto pelos anciões, pelos mais velhos, os patrícios mais velhos. Vamos lá. Letra A. O direito de eleger e ser representado pelos seus magistrados. Letra B. A extensão de escravidão por dívidas para os patrícios em débito. Essa foi uma das conquistas que os plebeus tiveram, né? O direito da acabar com a escravidão. Ainda não, nós ainda não estamos falando da escravidão. Mas vamos lá. C. A isenção dos impostos sobre a terra e a circulação de mercadorias nesse primeiro momento da história romana, né, da monarquia e início dessa república, dessa coisa pública, né, os plebeus ainda eles não tiveram essa isenção de alguns impostos, eles ainda pagavam alguns impostos. Vamos lá. Letra D. Abrigar membros patrícios a se unirem em matrimônio com os plebeus. Mais à frente nós vamos falar, né, dessa questão matrimonial, né, o casamento, né, como forma de negócio lá na Roma Antiga, mas por enquanto essa ainda não era uma grande conquista dos plebeus ainda. Ou letra E, controlar e estabelecer os critérios da divisão de pilhaçagem obtida na guerra. Né? Ainda nós não falamos dessa questão das guerras, dos principais conflitos, né, da história romana. Né? Então eu tenho certeza que vocês estão batendo cabeça, estão
pensando em qual dessas alternativas que é a letra certa. E a letra certa, né, é o direito de eleger e ser representado pelos seus magistrados. Nesse primeiro momento da história romana, como eu falei isso para vocês, a principal conquista dos plebeus é o quê? Ter o direito de participar, né, através lá do tribuno da plebe. Lembra lá da estruturazinha que eu mostrei para vocês dos cargos públicos? Uma das grandes conquistas dos plebeus nesse primeiro momento da história deles na República é justamente essa, né? De se eleger os seus representantes da mesma classe para poder ter os seus direitos, ter as suas vantagens econômicas e políticas. Vamos para uma questão da UFPB, né, uma grande universidade, né, renomada do Brasil. Na República Romana, o Estado foi organizado por um conjunto de instituições. Lembra lá daquela organização que eu mostrei para vocês novamente? O Senado, os magistrados e as assembleias do povo ou comícios. O Senado supervisionava as finanças públicas e a administração das províncias, conduzia a política externa, zelava pelas tradições e a religião. Os cônsules, vocês lembram que eu falei dos cônsules, que eram dois, um exercia poder administrativo, né, e o outro poder militar. Esses cônsules, os principais magistrados, comandavam o exército e dirigiam o Estado, convocavam o Senado e presidiam o culto público. Os comícios eram organizados por tribos, assembleia tribal, que nomeava questores e edes. Olha lá nos cargos políticos, né? Os questores e o edes, eles eram responsáveis, né, por organizar as assembleias. Vírgula, classes de acordo com a fortuna, a Assembleia Centuriática, que elegia os cônsules e votava as leis. Os clãs, né, através da Assembleia Curiática, que decidia sobre as matérias religiosas, né? Olha aí, o texto motivador deu várias informações que a gente trabalhou na nossa aula, né? Os cargos políticos, a distribuição, a função, né, a divisão das assembleias, que cada assembleia tinha uma função. Agora vamos lá para o que o avaliador quer saber. Com base no textos e nos conhecimentos históricos relativos à República Romana, é correto afirmar, eu quero que a alternativa certa, então tem um monte de coisa errada aí. Vamos lá. O povo, o conjunto de cidadãos romanos sem direito político algum, era mero espectador das disputas entre os cônsules e o Senado. O povo, ele só ficava vendo, ele não tinha participação, né? O povo era representado pelos cidadãos, né? E dentre esses cidadãos tinha os plebeus e os patrícios. Eles ficavam só observando, vendo como é que estava sendo a política organizada. Creio eu que não, né? Eles tinham sim o seu poder de exercer uma grande função política e militar dentro do contexto da história romana nesse momento, que é a monarquia. Mais especificamente, esse texto motivador está falando da República, que é o auge, né, do exercício da cidadania romana. Vamos lá voltar. A República, olha aí o termo, coisa pública, que eu falei para vocês que vai ter algumas questões também. Em seus primórdios, não discriminava os habitantes de Roma. Todos, indistintamente, eram partícipes dos poderes e dos mesmos direitos. Lembra da estrutura social que eu mostrei para vocês? Né, daquela pirâmide lá? Todos tinham os mesmos direitos, né? Todos eram cidadãos, os escravos. E as mulheres? Eu falei das mulheres para vocês? Será que as mulheres também tinham participação política na história romana? Vamos lá. A distribuição do poder entre várias instituições republicanas objetivava impedir a sua concentração em uma só pessoa. Olha aí, vamos botar um ponto de interrogação nessa alternativa. Vamos passar para D. O poder dos cônsules era limitado a questões militares, sem influência alguma sobre os negócios políticos, né? Os cônsules, eles tinham o seu poder limitado, né, politicamente e militarmente? Creio eu que não, mas nós vamos detalhar mais, vamos ver se tem alguma coisa certa nessa letra E.
O exército na República Romana não tinha papel político ativo, exceto como defensor da participação do povo, devido à origem popular dos seus generais. Vocês lembram que eu falei que tinha 2 cônsules e um desses 2 cônsules ele exercia o poder militar? Então, os militares eles tinham sim grande poder político, né, na história da República Romana. Eu tenho certeza que vocês pensaram um pouquinho aí, né, e analisaram e viram que tem algumas questões, né, que apresentam algum erro. A alternativa certa é a letra C, né? A distribuição do poder entre várias instituições republicanas objetivava impedir a sua concentração em uma só pessoa. Né? Lembra que o poder na República era dividido entre 2 cônsules, né? 2 pessoas governavam ao lado do Senado, né? A República Romana. Então, queridos, foi sobre isso a nossa aula hoje, né? Eu aguardo vocês na parte 2 da história de Roma.